Olá, Labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje é o último episódio da primeira temporada do Lobo Talk. Então, ele é muito especial e vocês vão adorar essa entrevista, assim como eu. Hoje a gente vai entrevistar a Dirlene Silva. Ela é economista e ela é multicarreiras. E você vai entender o porquê. Ela é conselheira da Comissão de Assuntos Econômicos, palestrante e professora, colunista, conselheira empresarial e o foco dela é a economia comportamental, que é o estudo de como nossos comportamentos afetam a nossa vida econômico-financeira. Essa conversa foi muito emocionante para mim e eu espero que também te inspire, que você se emocione assim como eu fiquei. Muito obrigada por estar acompanhando essa primeira temporada e vamos conhecer a história da Dirlene. Vamos lá? Então, Dirlene, me conta como é que foi a história até o momento em que você decidiu fazer economia e o porquê. Bom, Amanda, a minha história, a história da minha vida, ela se confunde com a economia, tá? Então, assim, não existe um momento que eu decidi, não, agora eu vou ser economista, por isso, por aquilo. Então, as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que eu me apaixonei por economia ainda na pré-adolescência. Só que eu não identificava que a pessoa que cuidava daqueles assuntos que eu gostava, né, que eu me interessava, era o economista. Essa é a diferença, tá? Hoje em dia, eu tenho um amigo que ele é coaching de alta performance, eu chamo ele de Joel J. Então, ele trabalha muito essa questão do talento, do propósito, né? E ele diz que o talento surge ainda no ensino fundamental. E eu digo para ele, nossa, eu sou a prova viva disso. O meu talento surgiu ainda no ensino fundamental e tem, né, realmente é muito abençoado quem consegue identificar esse talento muito cedo e consegue transformá-lo em profissão, que foi o meu caso. O que aconteceu? Eu sou de uma origem muito humilde, eu cresci sendo chamada de filha da empregada na minha infância e filha da lixeira na minha adolescência, porque a minha mãe era gari. Aí as pessoas não costumam falar gari, falam lixeira. Então, até os 10 anos de idade, eu vivi numa casa muito humilde que não tinha nem luz elétrica, né? Uma vida de chão batido, enfim, então não assistia TV. Quando a mãe conquistou esse trabalho de gari, a nossa vida financeira teve um up, porque o salário era melhor que trabalhadora doméstica, e aí conseguimos assistir televisão, né, porque era uma casa ainda muito humilde, mas com luz elétrica, água, enfim, saneamento básico. Eu e minhas irmãs chamávamos que era um local onde a civilização passava, né, porque tinha asfalto na rua, e o meio de comunicação da época era o correio. Mas eu comecei a assistir TV, programas de TV que mais chamavam atenção eram os noticiários. E dentro dos noticiários, assuntos preferidos era política e economia. Isso eu estou falando de anos 80. Então, eu vivi a campanha pelas diretas já, então estava em ditadura militar ainda, então tinha aquela campanha, aquela comoção nacional forte, né, pelas eleições. Então, vivi a eleição indireta do Tancredo, o falecimento dele, o Sarney que assumiu. Então, tudo isso são fatos históricos que eu lembro muito bem. E aí tinha, né, uma forte notícia que é da dívida externa do Brasil, se falava muito dólar, câmbio, enfim, aquilo tudo muito me interessava. E o que eu comecei a entender? Que aquilo tudo que falavam na TV, economia, mas só que eu não sabia nem que o nome era isso, economia, impactava na nossa vida financeira, que era só a minha mãe trabalhando para sustentar 3 filhas. Eu conseguia fazer essa ligação, né? Isso muito cedo, 12, 13 anos. Só que assim, eu não tinha ninguém para conversar a respeito, porque na minha família eu sou a primeira pessoa a completar o ensino fundamental, então ninguém tinha conhecimento. Os meus amigos, adolescentes, não estavam nem aí para esses assuntos. Então eu ficava com aquele sentimento muito para mim, assim, gostava, mas né? O interesse era só meu. Teve, né, uma grande virada quando eu conquistei uma bolsa de estudos numa das melhores escolas da cidade, e conquistei essa bolsa justamente por ser uma ótima aluna de escola pública. Então eu cheguei na escola com estigma de boa aluna. Então, embora nessa escola eu tenha passado por um preconceito, por 2 preconceitos muito grandes, né? O preconceito racial e o preconceito social muito forte, né? Então eu era chamada de filha da lixeira na escola, eu enfrentava todos os dias um grupo de meninos fazendo som de macaco enquanto eu passava, enfim, era muito complicado. Eu costumo dizer que esse foi o inferno que eu vivi na escola, mas o céu ficava por conta do ambiente, por eu estar no local que pela primeira vez eu tive ideia do que o estudo poderia proporcionar, né? E pela atenção que eu tinha dos professores. Os professores adoram bons alunos e eu era uma boa aluna, então eles me davam muita atenção. E com eles eu comecei a
conseguir conversar sobre os assuntos que eu gostava, né? E aí eles sabiam que eu me interessava, e aí falava, tu viu o que aconteceu hoje, o plano cruzado, não sei o quê. E assim, a gente começava a conversar. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, fiz teste vocacional, e mais orientada muito para os professores, que eu conversava muito, que hoje a gente fala a palavra mentor, e na época não existia essa palavra, simplesmente eu dizia anjos, então eu conversava sempre, vinha me aconselhar com eles, e teve um episódio, quando eu terminei o ensino fundamental, antes ali, a minha mãe queria que eu deixasse de estudar e fosse trabalhar, porque minhas irmãs começaram a trabalhar, cada uma delas com 13 anos, e eu com 15 ainda não trabalhava. E não por ela ser ruim, mas ela não entendia, né, o que o estudo, né, poderia me levar. Então, eu compartilhei isso com meus professores, e aí eles me disseram, eu acho que então para ti o interessante é fazer um curso técnico, porque tu já vai ter uma profissão, né, e aí tu pode continuar estudando como tu gosta. Naquela época, início dos anos 90, existiam muito poucos cursos técnicos, e aí eles me disseram assim, olha, busca fazer alguma coisa que esteja ligada a coisas que tu gosta, né, na escola, e que vai te diferenciar das outras pessoas. No teu caso, matemática. Né? A maioria dos estudantes não gosta de matemática. E aí eu fui buscar um curso técnico, como eu falei, a oferta era muito baixa, né, então era pouquíssimos cursos. Aí eu cheguei no curso técnico em contabilidade. Então comecei o curso técnico em contabilidade por ser uma boa aluna de matemática, e dentro do curso técnico em contabilidade, eu tive uma disciplina de economia. E aí eu lembro até hoje, né, a primeira aula de economia, no final da primeira aula, eu entendi que os assuntos que eu gostava, que eu me interessava, era o economista, o profissional, né, que lidava com esses assuntos. Então, para mim, foi muito fácil no sentido de, né, esse profissional, né, que lida com aquilo que eu gosto. E aí saí da sala de aula naquele dia decidida que eu seria economista. E assim, antes de você fazer a graduação, você teve algum contato com algum profissional, algum economista, para tirar aquelas últimas dúvidas se era realmente isso que você queria ou não? Você só com a aula que você teve no seu ensino técnico, você decidiu ali mesmo que era isso que você queria? Realmente não tive contato com um economista. O contato antes, assim, de pesquisar profissões antes foi no técnico. Antes de eu escolher o técnico contábil, né, eu fui conversar com pessoas, né, que eram técnicos contábeis, que de repente até fizeram a faculdade, a graduação em ciências contábeis, enfim, esses profissionais vão falar. Mas economia não foi isso, foi simplesmente a questão bem emocional mesmo, passional, né, de tive aquela disciplina, entendi que a pessoa realmente que se lidava com os assuntos que eu amava era economista, então eu decidi, não, vou ser economista. E aí, durante a graduação de economia, claro que eu conheci economistas maravilhosos, meus professores, que até hoje são referências mesmo para mim, mas antes exatamente de escolher, não, vou sair do curso técnico e vou fazer economia e vou conversar com o economista, não, isso não. Tinha pouquíssimas referências. Um fato que me impulsionou ainda mais, isso aí eu estou falando já de anos 90, né? Nós tivemos uma ministra da economia mulher, né? Zélia Cardoso de Mello. Claro que o governo foi trágico, né? Enfim, no colo, todo, mas ter uma figura ali feminina na economia também me impulsionou bastante. Né? Então, mas não uma pessoa real que eu tivesse conversado com ela. Entendi. E fala pra gente de forma simples e sem os jargões técnicos da área, como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? Olha, é difícil dizer hoje, né, qual é a minha rotina, porque eu sou uma profissional que construí toda a minha carreira de 30 anos, né, em empresas. Então, a minha rotina era outra, né? Hoje em dia, os 3 anos que eu sou empreendedora e sou multicarreira. Então, eu costumo dizer que dentro de uma profissão, e isso é muito importante, tá? Agora, assim, o que eu vou dizer é muito importante para todos que estão buscando uma profissão. Porque a gente ouve muito falar no mercado que coloca as profissões de uma maneira estática, congelam. Tu só pode fazer isso. O economista só faz isso. Se tu é contador, só faz isso. Se tu é um ator, apesar de ser, só pode fazer isso. E não é. Uma profissão, ela te abre um leque, um horizonte enorme. Né? Então, é a diferença de profissão e carreiras. Então, a minha profissão é economista e dentro da minha profissão há diversas carreiras. Né? E depois que eu saí, né, do mundo corporativo, eu realmente mergulhei nessas carreiras, tanto que eu me nomei uma multicarreira. Mas só que é uma paixão que já existe há bastante tempo. Tá? Eu sempre gostei de muitas coisas. E muitas vezes estudava coisas que aparentemente não tinham a ver com a minha profissão e que sempre é muito questionado, nossa, mas por que tu está estudando isso? O que uma economista
notícia está estudando pessoas, não sei o que e tal. E hoje, né, depois que eu saí do corporativo, me tornei empreendedora, eu realmente mergulhei nesse universo. Então, se dizer assim, a minha rotina é quase que não ter a rotina, né? Porque eu tenho 12 carreiras, né, ao mesmo tempo. Dizem, né, de profissões do futuro, e eu falo muito a respeito do futuro do trabalho, inclusive, dizem que no futuro os profissionais, né, que estão hoje no ensino fundamental vão ter até 5 carreiras ao longo da vida. E eu costumo dizer que, nossa, eu já larguei na frente, porque em 2020, 2021, eu já tenho 12, né? E tudo junto ao mesmo tempo. Então, o que eu vou te dizer? Uma coisa que não diferencia da minha rotina, que eu consigo levar para todas, tá? É o fato de estudar muito e me informar muito e escrever, né? Que é uma competência que eu adoro, escrever, tá? Aí vou te colocar algumas coisas da minha carreira: consultora financeira, mentora, colunista, conselheira, palestrante. Então, para todas essas carreiras que eu citei agora, eu preciso estudar, eu preciso me informar. Né? Então, eu tenho essa rotina de... eu vou entrar nos portais de notícias para me informar. Né? Essa rotina, ela serve para todas as carreiras. Né? Então, como eu sou colunista, eu tenho, né, a tarefa de liberar 2 artigos por mês. Né? Então, eu vou definir o assunto do artigo que eu vou trabalhar e vou me focar mais em um determinado tema. Né? Então, também tenho uma das carreiras, eu sou produtora de conteúdo, né? Da minha rede social principal é o LinkedIn. Então, vejo quais são as pautas quentes do LinkedIn, para a produção de conteúdo para as redes sociais, para minha coluna no portal que eu escrevo. Então, essa rotina não vai diferenciar da questão do estudo e escrever. Mas, novamente, eu busco sempre apostar em algo que é muito forte em mim. Tá? Então, assim, eu gosto muito de escrever, eu vou apostar muito na escrita. Então, estudar, para mim, é um hobby, é um passatempo, eu amo estudar. Então, às vezes, é difícil, tem pessoas que dizem, nossa, a Dirlene não tem hobby, porque ela está sempre trabalhando. Mas é que, a verdade, que eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, né? Então, estudar, para mim, não é um sacrifício. Entendi. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer sua profissão hoje no dia a dia? E não só hoje, mas toda essa sua trajetória desses mais de 30 anos de carreira. Sim. Bom, eu entendo que a faculdade ela dá uma base, tá? Tem assim algumas coisas, né, do ensino acadêmico eu critico, esse modelo de repetição de conteúdo, né, que ainda a gente vive em pleno 2024, a gente vive um modelo de repetição de conteúdo que as universidades ainda pregam, versus a gente precisa formar pensadores e menos repetidores de conteúdos. Mas ainda assim, a universidade vai dar essa base para te pensar, para te tornar um pensador, né? Embora ainda a gente viva, né, prioritariamente nesse modelo de repetição de conteúdo, é importante, né, a graduação para te conseguir transformar esse conhecimento que tu vai adquirir lá em sabedoria. A partir do momento que tu tem o conhecimento, a sabedoria é tua, tu vai aplicar. Uma diferença está em educação financeira e inteligência financeira. Porque a educação são os conhecimentos que tu adquire, certo? Tu pode fazer um curso, pode ler um livro, assistir um vídeo e tal. Agora, se tu pegar aquilo que tu aprendeu e realmente colocar em prática na tua vida, é realmente a inteligência. Né? Então, eu faço essa analogia com o que acontece com a graduação. Tu tem ali os conhecimentos, mas se tu conseguir transformar isso, né, realmente em sabedoria e aplicar na tua vida, só que isso tu não aprende na faculdade. Né? Essa prática, isso é muito teu. Tem que fazer sozinha, sabe? Então, é importante a gente entender como a gente vai conseguir transformar todo esse conhecimento, né, em sabedoria para aplicar na nossa vida. Eu faço a minha crítica, né, ao ensino formal, de repetição de conteúdo ainda, mas, ao mesmo tempo, eu defendo que é importante as pessoas fazerem uma graduação para adquirir esse conhecimento, porque o conhecimento ajuda a pensar, né, faz com que a gente consiga pensar, tá? Mas, claro que, sim, o ensino ele poderia ser melhor no sentido de trazer mais aplicabilidade para a vida das pessoas, né, demonstrar para as pessoas mais como se consegue realmente colocar em prática isso. Verdade. E de todas as atividades que você já exerceu como profissional de economia, qual é a atividade que você acha mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Certeza que a mais chata é a rotina, né? E era uma atividade, ó, as pessoas mudam.
uma certeza, né, do quanto nós, pessoas, somos mutáveis. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar, eu gostava muito de ficar quietinha no meu canto, eu gostava de rotina, né, fazer os meus cálculos, tal. Era isso, não gostava que me incomodasse. E hoje, claro, passando um pouco mais de tempo, né, eu já comecei, ai, não, eu não gosto de trabalhar com essa rotina. Então, hoje em dia, cálculos, hoje em dia, é uma coisa que não me chama atenção. Né? Então, eu gosto de trabalhar com o lado mais social da economia. Eu defendo que, para mim, a economia manda no mundo, tá? Então, não tem como a gente falar um mundo sem economia. Então, a ciência econômica, ela surgiu enquanto ciência lá em 1700. Né? Quem é economista ou pretende estudar economia, a gente sabe que estudando a gente entende que a economia passou a existir desde que o homem passou a conviver em sociedade. Né? Então, por isso que eu digo assim, a economia manda no mundo e ela está inclusa em todos os processos. Então, não é uma ciência exata, como muita gente pensa, é uma ciência social aplicada. Então, ela estuda o comportamento das pessoas. Então, hoje em dia, existe, né, uma ramificação da economia chamada economia comportamental. Só que quando eu comecei a estudar economia, não existia. Só que eu já, mais uma vez, nessa sacada que eu tive, que eu entendia que era isso, né? Que o comportamento da gente que determinava muito mais as nossas decisões econômicas. Então, eu comecei a estudar pessoas. Eu comecei a estudar, eu tenho uma formação com Augusto Cury, inclusive, e comecei a estudar por outro ângulo a economia, quanto, né, o nosso comportamento afeta, né, o nosso lado econômico. E para entender, muitas vezes a gente não tem muita certeza. Então, das massas do economista é esse que o economista fala muito depende. Tudo muito depende de diversos fatores. Então, muitas vezes a gente não tem muita certeza, mas é importante acreditar e ir. Tá bom, Dirlene, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por ter aceitado participar desse projeto. Obrigada, eu que agradeço. Realmente, para mim, é algo muito feliz poder auxiliar, né? As pessoas a escolherem uma profissão, falar um pouquinho das profissões, né? O meu negócio é desmistificar a economia e finanças, mas na verdade eu acho que tudo deve ser desmistificado. E as profissões também precisam, como eu falei antes. Não é assim, escolhe uma profissão e só vai fazer isso. Não, tu pode fazer diversas coisas numa única profissão. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.